Bom dia! Hoje, dando sequência ao nosso capítulo, vamos estudar o termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA, e a interpolação aritmética. Descrevendo alguns termos de uma PA, podemos obter a fórmula do termo geral. Exemplo, O primeiro termo seria A1 igual ao primeiro termo, mais 0 vezes a razão. O segundo termo, se eu quero descobrir o segundo termo é o primeiro termo mais 1 vezes a razão. Se eu quero descobrir o terceiro termo é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Se eu quero descobrir o quarto termo é igual ao primeiro termo mais 3 vezes a razão. E se eu quero descobrir o número de termos, aí eu chego na fórmula geral. O número de termos seria o AN, que é o último termo, igual a 1, primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Quando chega no último termo, chegamos na fórmula geral, Sucessivamente, chegamos à fórmula geral. A fórmula geral da PA é AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, onde o AN representa o enésimo termo, ou termo geral, ou simplesmente o último termo. O A1 representa o primeiro termo, o N representa a quantidade de termos, o número de termos, a quantidade de termos na sequência, e o R representa a razão. A razão é aquela que a PA está ou aumentando ou diminuindo, na mesma sequência, na mesma razão. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Determine o 12º termo da PA, 3, 5, 7 e aí por diante. Ele está pedindo o 12º termo, ou seja, quanto vale o 12º elemento dessa sequência. Aí primeiro vamos tirar os dados, Nos dados nós temos o primeiro termo, 3, A1 igual a 3. A razão é sempre a diferença entre dois termos, Então eu posso pegar o segundo menos o primeiro. O segundo menos o primeiro, a razão é 2, ele está aumentando de 2 em 2. O N vai ser a quantidade de termos. Se eu estou procurando o 12º número, então vai ter 12 números nessa sequência, nessa PA. E o AN vai ser o A12, que é o que eu estou procurando, o 12º elemento. Substituindo-se na fórmula geral da PA, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, o AN vai ser o A12, o A1 vai ser 3, o N vai ser 12 e a razão vai ser 2. Aí substitui-se. Primeiro, resolve entre parênteses, 12 menos 1 vai ser 11 e repete os demais. A12 igual a 3 mais 11 vezes 2. 11 vezes 2 é 22, mais 3, 25. Então, o 12º elemento dessa PA, ele vale 25. Exemplo 2. Determine o primeiro termo de uma PA, em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5. Então, aqui ele está procurando o primeiro termo, o A1. A gente tira sempre os dados para facilitar o cálculo, O A1 está procurando, a razão é 5, o N é o 20º, porque se o 20º é 99, então essa sequência tem 20 números. E o AN, que é o A20, vai ser 99. Substitui-se na fórmula geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é o valor do 99, que é o valor do 20º termo, é o 99. O A1 está procurando, a gente repete. O N é 20 e a razão é 5. Primeiro resolve entre parênteses, 20 menos 1, 19, e repete os demais. 99 igual a 1 mais 19 vezes 5. 19 vezes 5 é 95. Então, nós temos 99 igual a 1 mais 95. 95 está positivo, volta para o primeiro lado da igualdade, negativo. 99 menos 95 é igual a 1. 99 menos 95 dá 4. Então, o A1 é igual a 4. Achamos o primeiro termo dessa sequência. Terceiro exemplo. Calcule a razão de uma PA sabendo que o primeiro termo é o triplo da razão, que o 23º termo é igual a 50. Nós não temos o primeiro termo e não temos a razão, mas sabemos que o primeiro termo é o triplo da razão. Então, tirando os dados, o A1 é 3 vezes a razão está procurando,
O N vai ser a posição do último elemento, no caso aqui é 23, tem 23 números, N é 23, e o AN é o A23, né? É igual a 50. Substituindo-se na fórmula geral, temos AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN vai ser o valor do A23, 50, o A1 vai ser 3R, o N é 23 e a razão está procurando. Subtrai-se dentro do parêntese primeiro, 23 menos 1, 22 e repete os demais. 50 igual a 3R mais 22R. 22R mais 3R vai dar 25R. Sempre somos termos semelhantes, né? Então, 50 é igual a 25R. O 25R está multiplicando, o 25 volta dividindo. 50 dividido por 25 é igual a R, que é a razão. 50 dividido por 25, a razão aqui vai ser 2. Achamos a razão do exemplo 3. Se no exemplo ele pedisse para achar o primeiro termo é 3 vezes a razão é 2, 3 vezes 2, 6. O primeiro termo aqui é 6. Vamos para o segundo subtítulo. Interpolação aritmética. Considerando a sequência A1, A2, A3 até chegar ao AN, os termos A1 e AN são chamados de extremos. Extremos porque é o primeiro e o último, é o que estão nos extremos da sequência, o primeiro e o último. E os demais números que estão entre eles são chamados de meios. Por exemplo, na PA 2, 5, 8, 11, 14, 17, temos os extremos são os números 2 e 17, e os meios são os números 5, 8, 11 e 14. Os que estão entre o 2 e o 17 são chamados de meios. Interpolar ou inserir, quando vir no problema lá, interpole ou insira, é o mesmo significado, pois eles são sinônimos. Interpolar ou inserir meios aritméticos entre dois números dados extremos, né, entre os extremos, é obter uma PA na qual os números dados sejam o primeiro e o último termos. Para isso, devemos determinar a razão dessa PA. Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Interpole 7 meios aritméticos entre os números 1 e 17. Então, a gente já tem o primeiro termo e já tem o último termo. E também tenho a quantidade de termos, porque para descobrir o valor de n, que é o número de termos, é só pegar os dois extremos mais os meios que eu quero inserir. Eu vou saber quantos termos tem essa sequência. Então, o número de termos vai ser a quantidade de extremos mais a quantidade de meios que eu vou inserir. Lembrando que os extremos sempre são 2, o primeiro e o último, né? O número de termos vai ser 2 mais 7 meios que eu vou inserir. Essa PA vai ter 9 números. 2 mais 7, ela vai ter 9 números. O A1 vale 1, o AN vale 17. E a razão está procurando. Nós não temos a razão. Substitui-se na fórmula, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 17, o A1 é 1, o N é 9 e a razão está procurando. O 1 está positivo, volta negativo, 9 menos 1, 8, vai ficar 17 menos 1 igual a 8R. 17 menos 1 é 16, o 8 está multiplicando, vai passar dividindo. 16 dividido por 8, a razão aqui vai ser 2. Achamos a razão, agora vamos representar os números, né? Vamos representar a sequência. Representando a sequência, nós temos o primeiro termo, que é 1, e vamos somar a razão. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17. Chegamos no extremo 17. Então, para a gente conferir se está certinho, é só observar. Ele pediu para inserir 7 meios. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Inserimos 7 números, que são chamados de meios. Vamos ao exemplo 2. Exemplo 2. Quantos números devem ser interpolados entre 8 e menos 48, de modo que a razão seja igual a menos 4? Aqui nesse exemplo 2, ele está procurando o valor de n, a quantidade de elementos que tem essa sequência, nessa PA, e depois
quantidade de meios, que é só tirar os dois extremos e saber a quantidade de meios. Vamos primeiro tirar os dados. Nos dados nós temos, o primeiro termo é 1, o último termo é menos 48, o AN, a razão igual a menos 4. N está procurando e os meios também está procurando. Pegamos a fórmula geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Substituímos, o AN é menos 48, o A1 é 8, a razão menos 4. O N está procurando. Esse 8 está positivo, volta para o primeiro lado da igualdade, negativo. O menos 4 multiplica o N e depois multiplica o menos 1. Menos 4 vezes N, menos 4N, menos 4 vezes menos 1, menos com menos é mais, 4 positivo. Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Menos 48 menos 8 dá menos 56. O 4 está positivo, volta negativo. Menos 56 menos 4, sinais iguais novamente, soma e repete o sinal. Menos 60, igual a menos 4N. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos é mais, 60 dividido por 4, N igual a 15. Achamos o N. Agora vamos achar os meios. Os meios vai ser o número de termos, que é o total, menos os dois extremos. 15 menos 2, nós temos 13 meios. Espero que todos tenham entendido. Bons estudos a todos e boa semana.